You know. Sou J.R. Freitas, tenho 42 anos, nascido e criado no bairro do Capão Redondo. Faz 23 anos que eu trabalho como motoboy. O entregador ele veio de 2019 para cá. 2002 aproximadamente, não tinha muita oportunidade para a gente ali da quebrada, preferir. O que eu fiz? Naquela época eu podia trabalhar até que é provisória. Eu tirei habilitação exatamente com esse foco, pegar uma moto e trabalhar na rua. Porque toda vez que você abria o jornal, naquela época não tinha internet, você pegava o jornal, as folhinhas amarelas, e o que mais você via ali era contrato-se motoboy, contrato-se motoboy. Meu nome é Natália Souza, tenho 37 anos e trabalho como motoboy há mais ou menos uns 2 anos e meio na região da Zona Oeste. Eu sou o Diogo Santos, tenho 29 anos e sou entregador aqui na cidade de São Paulo e atuo mais na região central. E aí eu comecei a fazer o bico de moto. E aí acabei ficando. Né? Aí você já junta também com aquela pressão do patrão, ali ó, você tem que bater a meta, ele mandava embora quem não batia a meta. Os últimos que ficavam ali, que faziam menos entrega, eles mandavam embora. Então, cansado dessa exploração junto com o que o aplicativo atraiu, foi uma combinação perfeita. Eu já não me via mais preso naquele sistema. Falei, aqui é a solução. O cara, ele tá livre, assim, sabe? Ele vai trabalhar quando ele quer. E aí, ele ganha pelo que ele trabalha. E essa questão de ser empreendedor chega nesse nível, assim, sabe? O cara, ele sai para trabalhar no dia que quer, não tem um chefe enchendo o saco dele. Isso aí compra muito o pessoal, né? Isso é obviamente muito sedutor, né? Isso era um discurso tido como novo. É uma estratégia de marketing, basicamente é isso, né? Então, mas com o tempo a realidade vai se impondo e aí as pessoas vão refletindo sobre isso. Então talvez a pessoa fale assim, olha, eu não quero ser seletista, mas eu também não caí nesse conto do empreendedorismo. Então eu sou um autônomo e quero ser remunerado como tal, mas a armadilha é exatamente essa, esse que é o ponto, né? Ele não é autônomo, ele não é autônomo, ele não tem autonomia para determinar o preço da corrida que ele faz, do serviço que ele faz. A grande maioria realmente são homens. Ultimamente eu tenho visto um pouco mais de mulher na rua, mas é muito difícil. Na minha região mesmo, eu mal vejo mulher. Eu nem conheço nenhuma, só pra você ter uma noção. Só vejo passando assim um e outro e geralmente são as mesmas, porque a gente sempre trabalha mais ou menos na mesma região, né? Eu, por exemplo, que sou motoboy de pizzaria, todos os dias no mesmo lugar, então eu vejo todos os dias as mesmas pessoas. E o pessoal trabalha por praça, né? Então é muito difícil eu ver mulher na rua. Então, a menstruada é outro problema. Dependendo do quanto eu estiver menstruada, não dá pra sair pra trabalhar. Não dá. É uma questão complicada. Às vezes o algoritmo ele deixa a gente tão louco, girando atrás do dinheiro, que a gente não para pra pensar que, de qualquer maneira, a gente é refém do capitalismo. O que vai mover você trabalhando hoje é a sua conta de luz. Ela não vai deixar você voltar para casa quando você não pagar ela. É o almoço que você tem que colocar um prato na mesa. E os algoritmos entenderam isso e para eles é excelente, porque eles te dominam nos algoritmos. Então, eles te prendem em algum lugar, ele te prende com promoções. Vai chover, vou para casa. Quando você pensa em ir para casa, mas você precisa, porque você faltou 2 dias, você ficou doente, o cara te joga uma promoção. Você não pode ir mais para casa porque essa promoção é temporária. Por quê? Eles baixam o preço e ficam te pagando com promoção, que é o jeito de segurar. Você simplesmente precisa de uma moto ou de um carro e você se organiza por conta própria, sem ninguém te enchendo o saco, sem ninguém sendo seu supervisor, sem nenhum chefe para te cobrar. Você, por conta própria, consegue criar suas próprias metas, né? E você, por conta própria, consegue gerir o seu próprio tempo de trabalho. E isso, evidentemente, é feito de forma a afastar qualquer tipo de regulação sobre o trabalho, né? É da natureza, do DNA de toda a plataforma, né? De toda empresa que se vende como uma empresa de tecnologia, operar, né, da forma como elas bem entendem, né? Inclusive, essas plataformas elas ganham terreno, muitas vezes, insistindo na ilegalidade, né? Como eu vim da cultura hip hop, eu sempre andei em bando. E em bando eu descobri que a gente tem mais força.
Era da hora, a gente dava um Racionais com 30 cara. Então ali já era já comecei a criar um senso coletivo. Eu sozinho não sou ninguém, eu com os caras sou fortão. Você tá na rua, você tá no seu individual ganhando seu dinheiro, é bom, mas quando falta, quando o seu pneu fura, quem te guincha é outro cara, não é? A gente precisa viver no coletivo, então a gente tem que estar atento a isso. Para essas plataformas funcionarem da forma como elas funcionam, elas também tentam incutir nos trabalhadores a necessidade de não haver representações coletivas, né? Porque quando a gente pensa em trabalho regulado, a gente pensa também em entidades legitimamente constituídas para representar esses trabalhadores. E aqui no caso a gente está acostumado ao nosso modelo mais tradicional e clássico, que são os sindicatos, né? E aí, na medida que você tem sindicatos, você pode também pleitear acordos coletivos, convenções coletivas, ou seja, uma série de mecanismos de proteção ao trabalho que, né, na lógica dessas plataformas, evidentemente não funciona, né? O que elas querem é justamente tentar essa negociação direta, né, individual com os trabalhadores. Então, eu acho que o que existe é exatamente isso, assim, né? Uma tentativa o tempo inteiro de esvaziar essa representação coletiva para negociar diretamente com o trabalhador. No motoca sofre acidente, para vários para ajudar. O motoca ele é muito unido nessas partes de ajudar um ao outro na rua, nesse tipo de fortalecimento. Também se acaba uma gasolina, se dá algum tipo de problema na moto, se precisa fazer um pezinho. Parece motoboy do nada, assim, daqui a pouco tem vários. O motoboy nessas partes ele não deixa ninguém na mão, não. E sempre foi assim. Porque a categoria de motoboy, a partir do momento que é a categoria, ou é um motoboy, sofreu um acidente, a gente não quer saber se ele é de direita, de esquerda, se ele é macumbeiro, a gente não quer saber de nada. Isso existe muito forte na nossa categoria. A partir do momento... E isso é uma cultura entre nós, é uma coisa muito louca mesmo, né? Que o pessoal fala, tem gente que fica com medo até de bater em motoboy e sofrer acidente com motoboy. Mas isso na nossa categoria, né, é acima de qualquer coisa. Então eles não se importam. Se você é negro, branco, a categoria está em cima da categoria e é o máximo, assim, nada passa pela categoria, tá ligado? Como eu fico mais na pizzaria, então eu acabo tendo menos contato, né? Com essa reunião de bastante entregadores. E por eu ser mulher também, acaba que a gente também não se envolve muito nos assuntos que é geralmente sempre uma rodinha de muito homem, né? Então a gente acaba também se esquivando um pouco aí de participar dessa rodinha de homem, porque, né, é meio complicado, né, às vezes, né? Por exemplo, dependendo da rodinha que tiver e você, dependendo do assunto que tá rolando na rodinha, talvez você acabe participando, né? Mas geralmente você acaba recuando por ser mulher. Comecei a perceber o cansaço do outro quando o meu cansaço começou a bater também. Eu percebi que é muito legal trabalhar de moto, é muito legal andar de moto, mas tem uma hora que cansa. É um trabalho muito desgastante, perigoso. Você fica muito tempo debaixo do sol, debaixo de chuva, difícil encarar o trânsito, bem desgastante mesmo. O pessoal, com o passar do tempo mesmo, a pessoa vai começando a perceber, e a gente só percebe a dor do outro quando a gente tá na mesma dor também. Às vezes não é nem questão de ser egoísta, às vezes é questão que a gente tá ali na nossa pegada, na nossa vibe, e acaba passando batido mesmo. Mas é muito importante os movimentos sociais para que a gente comece a se organizar melhor, pra gente correr atrás das nossas lutas, dos nossos objetivos, pra gente se unir como categoria, né? Não adianta só a gente querer e reivindicar sozinho. Sozinho a gente não arruma nada. Os movimentos sociais estão aí para isso. Pegar na mão deles, eles pegar na nossa e a gente lutar no coletivo, né? Para poder tentar ficar um pouquinho melhor para cada um, né? Que tá na rua trabalhando aí no corre, no dia a dia. Vai ter que voltar um pouquinho atrás, assim, antes do cara virar entregador, assim, sabe? Porque, assim, o pessoal da comunidade, eles estão muito desacreditados de política. Eles não querem saber de política. E eles aprendem isso, a fugir de política. Esse momento de pensar em política é porque simplesmente ele não tem tempo. O entregador, o trabalhador informal, cara, ele está preocupado em pagar as contas de luz, está preocupado em pagar as contas de casa, está preocupado de comer, né? Então acaba, se ele não tirar esse tempo para ir em algum lugar ou se informar com algumas pessoas, eles não vão mudar isso nunca. E ele se aproxima mais
da galera da direita, né? Porque os caras são fortes na internet e é o momento que o cara tem pra ver alguma coisa. Vamos supor, parou 20 minutos, ele sentou e aí o pessoal da direita fala o que eles querem ouvir, né? Eu acho que na parte política a gente tem um trabalho muito grande para mostrar pra galera, pra categoria, quem realmente está do nosso lado. Isso é difícil, mas a gente está conseguindo. E aí a gente tem que mudar, velho, a forma de comunicar com as pessoas, né? Principalmente o pessoal da esquerda. Eu acho que tem essa falha. O pessoal da esquerda é do povo mesmo, mas eles não têm esse acesso forte na internet igual a galera da direita tem. Acho que desestabiliza, prejudica, mas não aniquila, né? Assim, e o que a gente tem visto é isso, assim, os trabalhadores estão super mobilizados, estão super organizados e se movimentam aí. Então, sei lá, existe uma série de associações pelo Brasil, né? Ou seja, um monte de entidades surgindo aí, seja sindicato, que na verdade não é sindicato, mas né, seja associação, seja o que for, um monte de grupo, o pessoal está o tempo inteiro conversando, trocando ideia, tentando se mobilizar, fazendo break, né, ou participando das audiências. Então, assim, né, eles estão se mobilizando, só que aí só tem o problema que eles não têm a legitimidade e a institucionalidade necessária para fazer valer o que eles querem, né? Acho que é essa contradição que ainda precisa ser lapidada e que é natural que surjam lideranças que vão tentar seguir por esse caminho e assim, quando surgir uma liderança que realmente vai conseguir, né, ou uma entidade que vai conseguir organizar melhor esses trabalhadores, vai conseguir bater de frente com essas empresas, vai conseguir melhorias, assim, é natural que as pessoas também vão migrando para essas entidades, assim. Acho que é um processo. Eu falei assim, rapaziada, quer saber uma coisa? A gente não tá organizado, mas eu vou anunciar essa greve, vou tentar. Motoboys fazem a primeira greve sobre o governo Lula. Então eu virei uma liderança, por ter um pouco mais de conhecimento, porque eu vim da cultura hip hop, já com uma mente mais aberta, passei pela situação que eu tinha passado, comecei a entender um pouco mais da política, disputei uma eleição, então comecei a mais ou menos usar isso. E aí a gente montou a aliança, foi pro GTT e participou do GTT, convidado especial do governo para discutir com sindicatos, com centrais sindicais, e aí eu entrei na luta, até chegar hoje onde eu estou. Um exemplo muito fácil mesmo, um absurdo, foi referente à taxa mínima de 10 reais. Né? Que a gente está lutando pela taxa mínima de 10 reais até 4 km, 2,50 por km adicional, e a galera da direita jogou lá na internet que se as empresas fazerem isso, as empresas vão embora do Brasil e a gente vai perder o nosso trabalho. Que não é isso que acontece. Então ele está muito forte na internet e é difícil a gente bater com ele, mas a gente está tentando. Assim, tem muita desinformação, né? Isso é uma coisa que pra mim me pega muito, assim. Essa história do PEG 152, por exemplo, eu cobri extensivamente isso na minha coluna do UOL, né? Então eu conversava com o relator, eu conversava com as empresas, por um dever de ofício, eu realmente sabia do que eu estava falando, né? Nas minúcias, eu lia o projeto de lei, e aí, assim, quando você vê o que rola na rede social, é meio desesperador, assim, porque tem muita desinformação, né? As pessoas não sabem do que elas estão falando. Por exemplo, essa discussão, o governo quer arrecadar, com essa história da Previdência, né? As pessoas não sabiam exatamente qual era a proposta, assim, tinham dificuldade de entender, inclusive, a proposta. Então, assim, não é um desafio trivial, né? Essa lógica das big techs aí, né, das plataformas, também tem como pressuposto essa desinformação, né? Isso aí realmente é difícil, assim, é muito difícil de vencer essa barreira, né? Porque é muita gente falando, muita gente propagando a desinformação. No Rio de Janeiro, os entregadores iniciaram a manifestação no centro. O grupo seguiu até a zona sul da cidade. Em São Paulo, os manifestantes percorreram diversas ruas e avenidas importantes da capital. No Recife, motos e bicicletas saíram em comboio. Também houve protestos no Distrito Federal, em Salvador, Fortaleza. Troquei ideia com o pessoal e tal. E aí nessas conversas, às vezes até ouvindo as reuniões deles, acabou me interessando. Até que eu acabei entrando pro movimento. A forma que a galera se organiza. Nossa, muita coisa, cara. Eu fiquei muito surpresa, muito admirada. Admiração, sabe? De você ouvir o pessoal conversando e falar: essa galera é braba mesmo, né? E aí foi essa admiração, assim, de ouvir todo mundo conversando, se organizando, falando o que tem que fazer, o que tem pra melhorar, o que não tem. E aí comecei também a ir para alguns lugares junto com eles. E aí entrei pro movimento. Porque assim, os entregadores que vêm aqui na base, né, ficou normal para eles.
não poder usar banheiro, não tomar uma água, trabalhar 12 horas por dia sem descanso, entrar por outros lugares do que os clientes entram. No shopping mesmo a gente não pode entrar pelo mesmo lugar. Isso aí tá normal para os entregadores. E isso aí é porque eles não têm esse tempo pra gente trocar uma ideia. E aqui na base eu faço muito isso com a rapaziada. O ponto de apoio é extremamente necessário, não só pro nosso corpo, que é pra descansar e tomar água, mas pra trocar ideia mesmo com a rapaziada e falar, não é normal não, mano, você não ficar sem usar o banheiro mesmo. Não é normal não, você trabalhar levando comida com fome. Isso não é normal. E aí esse ponto de apoio, é pro cara descansar, tomar água, comer uma marmita e também a gente trocar essa ideia. É o que eles têm medo, da gente trocar ideia, da gente se reunir. Na minha cabeça aqui, eu até fiquei pensando em algumas coisas que os aplicativos, ele faz você não ter tempo mesmo para trocar ideia. Não sei se é uma loucura na minha cabeça, mas eu acho que eu tenho absoluta certeza que o mínimo de tempo que a gente se reúne em algum lugar, alguma coisa, eles se preocupam. Cara, você só vai andar tranquilo quando as pessoas estiverem bem. Enquanto as pessoas estiverem mal ao seu redor, você vai pagar o preço. E eu vou pagar o preço se os caras estiverem do meu lado mal. Não tem como você ser individualista, mesmo porque se mora eu e minha esposa, já não é mais eu sozinho. Eu tenho que cuidar de alguém. Se eu tenho mais 2 filhos, esses dias eu pensei, mano, eu tenho 2 filhos. Sabe o que significa isso? Nunca vou poder ser um cara individual na minha vida. Nunca! Um problema do meu filho é meu. O problema, a gente tem que ter empatia nos outros também, no coletivo. Então, para os meus filhos estarem bem, as pessoas ao redor têm que estar bem. Porque ele vai conviver com outras pessoas, não é comigo. Ele vai estar na escola. As outras pessoas têm que ter condições de vida melhores, não pode estar psicológico abalado, porque pode abalar meu filho. Então os problemas dos outros é nosso também. Só que, infelizmente, se o pobre descobrir isso, o sistema todo cai. E eles não conseguem mais dominar. Então é importante colocar a meritocracia e o individualismo dentro das pessoas, porque é um jeito mais fácil de manipular. Não quer saber de porra nenhuma, vai atrás do seu. Você vai conseguir. 99,9% não consegue. Morre tentando. Só que esses números são escondidos. Ninguém fala disso. Então a gente precisa entender que o senso coletivo. Senão o que já feito pode ser teu. Cada um tem seu vai viver sozinho. Uma hora, eu acho que todo mundo tem um momento de start. Uns se ignoram. Outros se apegam. São poucos que se apegam. Então por isso que tem poucas pessoas na militância. E essas poucas têm que proliferar esse pensamento. Então o nosso trabalho é muito importante. Se você teve um momento que não pegou, eu tô aqui te mostrando de novo. Olha isso aqui, tem que ficar toda hora martelando a mesma coisa. Sou entregador desde 2019 no iFood e já tem 3 anos que o iFood não faz um reajuste. Nossa pauta hoje é que o iFood reajusta o valor de R$ 6,50 para R$ 10. Nós estamos aqui hoje para reivindicar. É fim de obra dupla, fim de promoção pro Zona, entendeu? Na pandemia nós éramos heróis, agora nós somos escravizados. Não está sendo justo para quem trabalha 12 horas pra rua. Estão pagando o mínimo do mínimo. A gente vai no mercado, a gente não consegue acompanhar os preços dos alimentos. A gente não consegue acompanhar o preço do combustível. E cada dia que passa vai ficando mais difícil pra gente. Ela vai caminhão?